Fala aí galera, eu sou o Tay. Se você esperava novidades, criatividade, tudo que você vai encontrar aqui é simplesmente opressão e uma completa definição de jogo. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês por cima sobre o ICS Orlando, torneio que aconteceu nesse fim de semana. É o primeiro Premier Event pós o lançamento de Suda, Supreme Darkness. Eu venho comentando com vocês nessa playlist aqui em cima algumas das principais novidades da coleção de Supreme Darkness e o impacto que ela pode ter no formato competitivo. Se você não lembra, ela traz algumas questões, como por exemplo o Eclipse Twin, que nada mais é do que suporte para um deck que já tá no topo do meta, que é o Razor, e também serve no Mitsurugi, que é um deck novo, mas que também usa o Razor, por exemplo. E nós temos também a Baal, que é uma carta que acaba sendo usado principalmente no Malice e coloca uma dinâmica que eu não estava atento com relação a ela, que é o uso do Nightmare Griffon, mas eu vou comentar isso em outro vídeo também, o que é muito chato pro formato. Então, carta nova que dá suporte principalmente para um deck do topo do meta. E o Mitsurugi, que é a única coisa fora da curva que vem além do Crystron, basicamente eles não fazem o que é suficiente, apesar do Mitsurugi ter performado, tá? Nesse torneio. Então hoje vamos tentar entender um pouquinho dos desdobramentos que rolaram nesse fim de semana no ICS e vamos tentar entender como é que tá o formato. Bom, o assunto é esse, partiu, então vamos lá, mas antes de você prosseguir com o vídeo, só te dar um recadinho muito rápido nesse vídeo aqui em cima, ó, tem a live que eu fiz hoje de manhã comentando alguns jogos do Master Duel, né, voltamos a fazer, então se você quiser mandar as suas partidas do Master Duel, link do Discord na descrição e o canal de Master Duel vai voltar a ter jogos, mas além disso, nós temos mais uma questão que, nesse canal aqui, hoje à noite, pretendo fazer uma live comentando os jogos do ICS Orlando, tá, foi um ICS streamado, então caso você queira acompanhar comigo os jogos, porque eu não assisti o ICS, você cola comigo hoje à noite que nós vamos ter uma live. O horário eu ainda não sei exatamente, mas eu vou criar o evento aí pra poder deixar a live agendada. Vai ser certamente à noite depois das 7, talvez 8 mais ou menos, tá? Então hoje à noite, live pra gente poder acompanhar as partidas do ICS. Não sei se vamos ver todas, mas vamos ver. Quer dizer, obviamente não vamos ver todas porque eu não vou virar a noite fazendo isso, mas a ideia é ir assistindo as partidas pra poder se adequar ao formato. Apesar de que, vendo o resumo do que aconteceu no formato, talvez você não queira acompanhar os jogos. Afinal de contas, já tem o meu canal de jogos comentados no DB, que eu tento variar para não ter tanta mirror de Razor, Malice, até para evitar que vocês não se desanimem a assistir. Mas caso você queira acompanhar isso em live, hoje à noite vai ter, beleza? Dito isso, agora nós vamos para o próximo vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela, na Yu-Gi-Oh! Pro Deck nós temos o ICS Orlando. Foi um torneio que rolou nos Estados Unidos que tem 2.274 pessoas, né? Então, aquele papo lá de que as pessoas estão parando de jogar o Yu-Gi-Oh! Enfim, mano, no final das contas isso nunca vai acontecer, né? Como a gente já bem sabe. E um torneio nos Estados Unidos, que era até um dos focos, né? Não focos, mas é um dos lugares em que estava tendo torneios com baixa quantidade de pessoas jogando. Tudo bem que a gente estava no formato de Snake Eye, Tenpai, e agora o formato é muito melhor, mas teve sim torneios que rolou nos Estados Unidos, em que não era só a questão do furacão que tava fudendo as viagens e a vida de todo mundo por lá. Não era só isso não, cara. Teve torneio seguinte, se eu não me engano foi o de Niagara Falls, em que teve baixa quantidade de pessoas jogando e, salvo engano, já não tava mais dentro daquele foco do furacão e tal. E que tinha poucas pessoas jogando. Na Europa tende a se lotar mais porque tem bem menos torneios. Mas na América do Sul, por exemplo, os torneios com quantidade muito mais baixa de jogadores do que tiveram em outros anos. E nos Estados Unidos também tava tendo uma questão dessa também. A questão é que eu não sei se tem a ver muito com o formato que tava muito ruim, tá? Tava muito estranho aquele formato na época do Snake Eye, por exemplo. Apesar de que com a Zamina deu até uma acertada, mas ainda assim tava uma merda porque tinha Yubel. Enfim. Mas agora o formato ele tá diferente. Você tá vendo isso aqui, você pode pensar, como que isso diz que o formato tá bom? Lembre-se que os jogadores que viajam para poder jogar o torneio, não você que tá na tua casa acompanhando os jogos, não você que joga na tua local, os jogadores que viajam para poder jogar os torneios. Tudo que eles querem é que o formato esteja de modo em que eles consigam jogar melhor do que os outros, que ele tenha uma maior margem de edge, de habilidade com relação aos outros, para que isso aumente a chance deles ganharem os jogos. E quando o formato tá assim, para o formato competitivo, ele estar bom, mesmo que você tenha uma incidência grande de repetição de decks dentro do formato, tá? Enfim, a questão é como eles interagem entre si. Então, esse formato ele tá muito melhor do que o formato anterior, antes do lançamento de Crossover Breaker, tá? E agora Supreme Darkness, ele tem uma mexida, mas no final das contas, se você esperava muito Crystrons e Mitsurugis, bom, o formato deu um tapa na sua cara, por exemplo, né? Porque dentro do top 64, afinal de contas, tiveram 2.274 pessoas, gente pra caralho, então foi top 64 nesse torneio, colado no café, e top 64 deve significar o quê? 12 rounds, mais ou menos. Aí cut pra top 64 é jogo pra cacete, tá? Eu acho que a gente vai acompanhar só o top e olhe lá na live que eu vou fazer hoje à noite, mas enfim. E nesse top 64 nós tivemos 29 Razor. Qual é a incidência de mirrors que você acha que teve nesse torneio?
Razor mesmo, tá? O Mitsurugi não conta aqui, porque o Mitsurugi é Razor também. Não tem um Mitsurugi Réptil, saca? É Mitsurugi Razor. São sinônimos, basicamente, dentro do formato atual. O Mitsurugi, ele tá com 7 decks em uso, mas o segundo deck mais usado é o Malice, tá? O Malice teve 19 decks dentro dos 64 do top. Então, nessa fatia de divisão aqui do metagame, você pode ver que o Mitsurugi teve quase metade do uso e o Malice teve uma porcentagem bem grande também, tá? Isso aqui tá pegando quase 75% do formato, pelo menos no top 64 do YCS Orlando, simplesmente com Razor e Malice, tá? Quase 75% do formato em volta deles. E eles são, de fato, os decks muito mais à frente do que os demais, né? Então, apesar do Crystron ser um deck interessante, do Mitsurugi ser um deck legal, do Bishop Fiendsmith ser um deck que tem, inclusive, ferramentas, teoricamente, para poder jogar Mirror, por exemplo, o Tempai Dragon, que ainda existe, o Mirmeio, que consegue dar uma porra de uma jogada Going First muito mais forte do que todos esses outros, no final das contas, tudo isso cai por terra perante a jogabilidade do Razor Fiendsmith e também do Malice, né? E o Malice agora recebendo o suporte da Val, por exemplo, fazendo com que o T0 fique ainda mais forte do que já era antes, né? Então, nós temos essas questões em volta do formato. Além do Razor e do Malice, nós tivemos apenas Mitsurugi, Tenpai, Mirmeio, Fiendsmith, Bicho, eu não sei porque eles nomearam assim, e Primate, tendo um uso de Primate. O formato é esse, tá? Então, aqui é simplesmente para poder chancelar e botar um carimbo, um selo em cima. Tá aqui, o formato é esse. Enquanto não acontecer algo com o Fiendsmith, com esses decks, o formato vai continuar assim, porque não se tem previsão de um lançamento de um deck que mexa muito com as estruturas do jogo. O Blue Eyes é um deck que vai fazer isso? Não é, tá? O Blue Eyes não é um deck que vai mexer tanto com a estrutura assim do jogo, porque eu não vejo vantagens de fato em relação a esses decks que já estão jogando. Então, a não ser que exista uma banlist, o jogo vai continuar assim. Mas como é o jogo? Bom, tem o meu canal de jogos comentados, que você pode me acompanhar aqui em cima, por exemplo, em que eu trago partidas, tem Mirrors, tem Malice versus alguma coisa, Razor versus alguma coisa, e você pode acompanhar que existe o grind, né? Dificilmente, principalmente envolvendo o Razor, a gente vê partidas ganhas porque sim. Sempre tem uma questão de as handtraps não colarem tão bem, eventualmente. O Nibiru é uma carta que cola, apesar de que sozinho nunca cola, mas ele consegue colar. Tem impacto, o que é bom que o Nibiru tenha impacto, mas os jogos se estendem e o Fiendsmith ajuda e ajuda demais. Coisa que a gente vê em decklists que eu já te mostro daqui a pouco, tá? Então, descendo aqui, nós temos o campeão como sendo o Razor. E aí, o deck que nessa listagem tem o preço aqui do lado, significa que ele tem decklist, tá? Poucos decks têm decklist até o momento, afinal de contas, o torneio rolou ontem. Mas o campeão, o top 4 inteiro tem decklist pelo menos, tá? Nós tivemos no top 4 Razor Fiendsmith como sendo o grande campeão, o Mitsurugi foi o vice colocado, nós temos outro Razor Fiendsmith como sendo o terceiro colocado, e o Jeffrey Jones jogou com Malice e ele foi o vice, fechando o top 4, tá? E aí o resto dos decks, como vocês podem ver dentro do top 8 inteiro, nós tivemos 1, 2, 3 Razor, 4, 5 Razor, 2 Malice, 1 Mitsurugi. E a força do formato é essa aí, de Razor perante Malice, que é um deck muito bom e que vai topar muito, mas ainda, como vocês podem ver, o Razor ainda tá bem à frente, né? Em números mais absolutos, no top 32, dos 29 Razor, tivemos 17 Razor passando. Dos 19 Malice, 10 ficaram pelo caminho, 9 Malice fizeram top 32. 4 Malice foram pro top 16, 2 pro top 8, 1 pro top 4 e a final foi Mitsurugi e Razor, né? O Razor, por outro lado, ele foi cortando também, mas enfim, mais um top 8 chegando a ficar com 5 Razors dentro do top 8. Então, é realmente uma vantagem esmagadora. E o tipo de decklist que essa galera usou, aqui a gente consegue ver a engine secundária que eles usaram, mas é muito Razor Fiendsmith mesmo. E esse vídeo que eu comentei aqui em cima com vocês, falando sobre esse vídeo aqui em cima, ó, comentando sobre o uso de Bishop, acabou que a gente não tá vendo nesse torneio aqui, né? A galera... o jogo deu ali a guinada e tal, e aí a galera acabou não adotando aquela vertente de deck, que vertente de deck ter? Aquela vertente que usa o Bishop Lobelium, que usa o Rebranded, que teoricamente valoriza muito mais o grind, os bichos conectam muito mais com o Fiendsmith, papapá, acabou que não colou, né? Os decks mais populares e que conquistaram o torneio aqui foram decks que não usam essa abordagem de Bishop Lobelium. É um deck fechado mesmo em Razor, Fiendsmith e Vapo. Quantas handtrap esse deck tem? Aqui é o deck do cara que jogou de Razor Fiendsmith no top 4, tá? Ele usou Ash Blossom, Veiler, Imperma, Nibiru e só, né? Handtrap, monstro ignorando os bichos por enquanto, tá? Então ele tem essa quantidade de handtraps. Ele tem 12 handtraps. Além dos bichos, que não tem 3, 4, 5, uma caralhada de bicho, não. Tem 2 bichos. Ou seja, o Fiendsmith tende a rodar.
Os Bellies, que também eram cartas que vinham sendo usadas também no jogo, acabam também não estando mais presentes na decklist, porque os Belly a gente usava, porque pegava muito bicho, e nessa guerra de bicho o Belly é decente e tal, então também saiu de cena, assim como o Lubellion e o Rebranded. Voltamos a ir jogando, os caras vão jogando, e aí o que faz diferença quando o Fiend Smith sempre vai jogando e você sempre toma misa jogando o Engraver, que volta Engraver, e o Engraver sempre volta, sempre volta. O que é que faz diferença? Como que você usa esse Engraver voltando do cemitério toda vez, tá? Você acaba entrando num grind de jogado que faz diferença. E uma carta que acaba se tornando muito protagonista é o Metaltrons usado no main deck da galera e foda-se, tá? Pro Razor é bem mais fácil, porque você tem cartas no teu extra deck que acabam servindo de alvo pra você trazer do deck, e você pode trazer até a carta com o mesmo nome, que aí você bane a carta do oponente e o bicho não pode responder, né? Então você usa o Metaltrons, por exemplo, você traz um Dead Nader, como o Dead Nader, por exemplo, então traz um Fiend, depende, e aí, como vocês podem ver no extra deck do cara, dois Requiem, né, o Link 1 é usado pra tentar valorizar essa questão de grind, né? Pra não ficar só no Engrave do cemitério que pode tomar, só no Link 1 do cemitério que pode acabar tomando bicho, por exemplo, né? E aí você tem um segundo que faz diferença nesse formato atual, tá? Faz diferença e é por isso que está sendo usado, dada a importância que o Fiend Smith teve. Então, o que eu consigo ver é uma volta sendo dada, né? No formato com relação ao uso de Fiend Smith dentro do Razor, onde Razor puro foi a primeira opção. O Razor Fiend Smith era o deck que trocava melhor contra esse Razor puro, tô dando power creep nele. Os bichos acabaram sendo muito incorporados porque o Fiend Smith estava muito em alta no uso, no formato dentro do bichos. Fiend Smith com o Razor, nós temos a vertente com o Bicho Lubellion, que tenta valorizar o grind, pelo menos a proposta principal é essa, e depois disso tudo ter andado, a gente volta, porque agora vale mais os caras irem jogando mesmo e você você ir jogando com o oponente, e o que vai ser feito enquanto você vai jogando é o que vai fazer a diferença. E aí essas cartas dos bichos, por exemplo, acabaram saindo e o Fiend Smith foi valorizado, ao invés de tentar fazer muito mais o counter nele com os bichos. Apesar de sim, talvez terem bicho no side deck. Uma coisa que apareceu mais dentro do decklist de Razor, é o hate contra os Malice, né? E aí você pode ver nessa decklist, por exemplo, que tem o Lancia e também tem o Meow. Tá, tem uns dois aí, porque o Malice acabou ganhando uma coisa bem escrota que pode ser usada atualmente no formato, que é a próxima coisa que a gente vai falar saindo dessa decklist, que é a decklist do Malice na decklist do Jeffrey Jones, por exemplo, que não é um deck de Malice, quer dizer, tem bastante bicho, né, que é o uso da Baal e o Nightmare Griffon, né. Isso aqui é uma coisa que, né, eu pelo menos não estava tão ligado assim, mas que é um dos corações de endboard que o Malice consegue fazer. O que ele ganhou foi isso, né? Foi o uso da Baal junto com esse Nightmare Griffon, que é bem escrotinho, tá? Bem escrotinho. E tá aqui a decklist que o Jeff Jones usou para fazer top 4 nesse torneio. Quantidade de hand traps que vocês podem ver. Os bichos contam como hand trap, né? Então a outra decklist ali do cara que fez top 4, ele usava 12 monstros de fato, com mais 2 bichos e 2 Metaltronos, que são 16 cartas que seriam as techs. Ele, não lembro se ele tem TTT, mas enfim. Aqui nessa decklist, o cara tem Ash Blossom, o Shifter, Fuaros e também o Dominus Impulse, né? Então são simplesmente 12 hand traps aí, contando ainda com mais 6 bichos. 6 bichos estão inclusos aí, então vai pra quê? Vai 12 mais 6, vai pra 18 tech cards, mais 3 Metaltronos, então é coisa pra cacete. A questão é que os bichos aí estão sendo usados quase como engine secundária, só que sem o Lubellion. Sem o Lubellion, que é importante, sem aquela questão do grind do Rebranded e tal. Uma coisa que o Rebranded tinha que eu achava bom é que ele comia o Malice que é banido, né? Mas enfim. E aí os bichos acabam sendo cartas que comem o Fiend Smith, mas em combinação com os Malice, eles dão um push forte. É um deck muito mais focado sem engine secundária, tá? Que não tem os Sky Striker, por exemplo, que era bem popular também. Os Malice com Sky Striker. Aqui tá um deck muito mais puro, digamos assim, né? E tem uma quantidade alta de bichos, 6 bichos aí. Esse é o deck do Malice do nosso amigo, que tem dentro da endboard dele, mano, tem o Nightmare Griffon, que você vai adaptando ele na zona por causa da Baal. É bem roubadinho, tá? E o cara já tem bicho no campo, você não vai conseguir dar o Impermanence, esse tipo de coisa. Então, é uma coisa ruim do formato que eu acho, particularmente, né? E esse endboard do Malice incentiva esse tipo de coisa a acontecer, o que é bem escroto. O bicho Druid Worms acaba se tornando muito importante, como ele era importante na última vez que o Griffon foi muito relevante, que era no formato do Unchained, né? Então, quem sabe o Druid Worm acabe sendo necessário aumentar de quantidade de uso, né, para que você não precise simplesmente depender dos Meows e Lancias que você tem no deck de side para jogar contra Malice. Aí o Druid Worm acaba sendo uma carta que vai pegar esse Griffon, né?
E é bem bom, porque aí você bate a cabeça com o Griffon, leva uma carta embora, então bate em alguém e leva embora, enfim. O Druid Worm é muito bom nesse tipo de cenário. E o Metaltronos no main deck do cara, né? O Metaltronos é muito mais cômodo de ser usado no deck de Razor, porque o Razor é o deck mais popular. Então você tem as próprias cartas. Você pode trazer do deck algum Razor, tá negando o efeito do monstro do oponente, se for com o mesmo nome, você bane ambos face down, por exemplo. Mas em deck como Malice, que tá jogando contra o Razor, que é muito mais popular do que ele, a galera coloca no extra deck isso aqui, ó. Não é por causa de Ghost Reaper, não, tá? É por causa do Metaltronos. E faz bastante sentido o Metaltronos nesse sentido aqui, porque você consegue trazer esse Detonator. E esse Detonator bane o Detonator do oponente face down, né? E o Metaltronos tá aqui muito por causa disso. Malice também vai enfrentar Mirror Match. Tem dragões aqui pra bichos e come Druid Worm, que é bom. Além de você conseguir pegar o Griffon, porque ela é Light Fiend também, né? Então de repente até cola de você fazer isso em algum Fiendsmith, o que é interessante. Side deck do nosso amigo, pra Mirror também tem Lancias. E também tem o Sancto, por causa do TTT fake que ele usa no deck dele. Além de poder pegar a Lure, Terraform, TTT e tal. Multi-Arm Strike de barra, e é isso aí, a decklist do Malice, né? Então, apesar de tudo, nada muito diferente do que a gente já vinha vendo, mas é uma consolidação de um estilo de jogo pra esse momento atual, né? Creio eu. O Mitsurugi, que é a novidade do formato, digamos assim, ele tem essa configuração, pelo menos na mão do cara que foi o vice-campeão desse torneio, tá? O Mitsurugi, eu acho que ele me incomoda um pouco, eu comecei achando que seria um deck muito foda, e ele tem a questão da longevidade do grind muito bom, mas uma coisa que me incomodou muito vendo o Mitsurugi jogar é como o alinhamento de cartas é chato de você fazer, tá? O alinhamento de cartas pra você conseguir conectar a jogada. Conectando a jogada de Mitsurugi é um deck muito foda, cara. Ele tem uma parada que nem todos os outros vão ter, de para com mesas mais estabelecidas, já que a gente não tem tantos Omni Negates assim no jogo como a gente já teve em momentos anteriores, você poder baixar um Murakumo do nada e levar a mesa do oponente é muito importante, tá? O Razor já tem isso na própria mecânica, né, por causa do Excitum aqui, que é uma coisa muito boa de o deck poder ter. E acontece direto de Razor contra Malice rolar a porra de um Exciter que cola e leva a porra toda. O Mitsurugi tem isso dentro do Murakumo, que é legal, mano, pra você poder resetar a mesa e aí as suas jogadinhas de 1 para 1 que você vai fazendo, tributando os bichos, pegando carta, farmando recursos pra depois, vão fazendo diferença, né? Eu acho legal a vertente do Mitsurugi. A gente já pode ver, por exemplo, que os caras aumentaram a quantidade de Ice Razor aqui, né, e diminuíram de Sage pelo menos uma decklist desse amigo, já que o padrão seria 3 Sage e um só do Ice pra você poder buscar com alguém, mas enfim, mas o Normal Summon nem sempre vai ser desse cara, e o Prey acaba sendo muito importante pra você poder manobrar e conectar, principalmente quando você precisa dar Normal Summon de um bicho e não tem Sage pra poder conectar o ritual, mas é muito frustrante a parada das cartas não conectarem, né, eu acho muito frustrante, mas enfim, é um deck muito importante, que tem um potencial de ser relevante também, e o cara foi vice-campeão, no final das contas, né, então foi vice-campeão desse YSS Orlando com um monte de Razor e um monte de Malice. E a Sand Traps que o nosso mano usa. E o Mitsurugi é um deck tão relevante que ele incentiva o uso de uma carta que até então não era tão popular assim, que é o uso do Draw, tá? O cara tá usando o Draw, mas não só ele, né? Se a gente pegar a decklist aqui do campeão, por exemplo, a gente consegue ver que ele tem aqui no side deck dele os Draws sendo usados também. Pega outros decks? Pode pegar outros decks sim, com certeza. Mas o Razor é o principal. O Razor é o principal, o Razor não, né, o Mitsurugi é o principal deck que toma o draw muito dolorido de fato, tá? O nosso amigo tá usando o draw aqui na decklist dele, de Hand Trap, que ele tem, além do draw, o Multi-Arm, que são cartas de impacto alto, né? Porque não tem tanto espaço assim quanto no deck de Razor com Fiendsmith só, além de... Ele tem esse potencial de grind, mas joga diferente do que o Fiendsmith, que pouca coisa pega de verdade ele. Aqui pega, mano, aqui pega as coisas. E o draw pega forte. Ash Blossom, Draw, Multi-Arm e Imperma, né? São essas Hand Trap além dos 2 bichos que ele tá usando. E aí ele acaba precisando usar o TTT aqui que ele tá usando também, 42 cartas. E o resto preenchido com cartas de Mitsuru que você precisa, né? E a quantidade de tech não é tanta, cara, comparado ao que a gente precisava ver aí antes. Como, por exemplo, quando no SS Bologna, os caras colocaram no radar aquele deck de Fiendsmith com bicho porque cabia 22 Hand Traps. Saca? Porque precisava, porque tinha o Will Bell, tinha o Azamina, o Snake, tipo de deck, que precisava de muita coisa, senão você tinha a cara estourada. Aqui não precisa de tanto, e eu acho isso interessante, apesar de ser muita, tá? 14 hand traps é bastante, 14 tech, né? Porque são 12 hand traps mais 2 TTTs, mas enfim, é uma característica interessante do formato.
no final das contas, né? Side deck do nosso amigo, mais coisas com Malice, né? Isso aqui também, contra diferentes decks, mais coisas de impacto alto. O Nibiru, que é uma carta que tá no main deck de todo mundo, provavelmente, né? O Nibiru tem um impacto bom, óbvio, que não sozinho, mas somado com outra Hand Trap, ele consegue fazer estrago, uma carta que tá conectando e tá funcionando, o que eu acho ser uma característica boa do formato. Conseguir conectar o Nibiru, beleza, que a galera consegue driblar e tal, e obviamente ele não tem que estar sozinho. Sozinho ele sempre vai ser driblado. É muito difícil que você tome o Nibiru, mas a questão é o Nibiru ser dado contra outra coisa, que você força o cara a gastar cartas e talvez isso ajude lá na frente quando o jogo entrar em atrito, sabe? O que eu acho particularmente interessante. Essa é a decklist do campeão no final das contas, né? O cara que ganhou o campeonato aqui com essa decklist, nada de muito especial, a não ser que ele tá usando 2 Sword Razor e não 2 X Razor, né? O Sword, ele entra só se tiver Razor, o X entra porque sim. Então essa é a grande diferença, apesar de que o X loca e o Sword é que o X tem a condição de buscar se você não tiver, se você tiver algum monstro que não seja nível 4 do lado, nível rank 4, o X não busca, o Sword busca, mas o X entra bem mais fácil do que o Sword. Acho que a conclusão é essa, né? Essa é a decklist do campeão, Paradise, Fiendsmith, o máximo que der, 2 Requiem no extra deck, Agnus Dei, Sequence, DJ, Caesar, um só do Eclipse Twin, Moon, além do... E ele não tem Exciton nessa decklist, engraçado. Porra, o Exciton, não ter o Exciton na decklist é doideira, hein? No final das contas, acho que cola, mano. Mas enfim, ele não usou Exciton porque acabou que eu acho que o espaço foi culpado por esses 2 Requiem aqui, né? Dueler, precisa, Caesar, Eclipse Twin, o Aggregator, a Necrokeep e uma Moon. Puta merda, hein? Ficou apertado. Mas o cara não tem Exciton, por exemplo. Ok? E aí, mas assim, ele tem quantos hand trap? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 mais 2 aqui, 17 hand traps, tá? Além de ter 2 TTTs. Olha a diferença de qualidade que você tem em relação à tech de Mitsurugi, por exemplo. Então, essa é a decklist do mano campeão. Mas no final das contas, cara, é uma ratificação de que o formato é esse aí, tá? Nada de surpresa, de coisa muito especial, de alguém criativo que jogou aqui e tal. É isso aí. Tem só esse Primate, que foi o único Primate que ele jogou, ele fez top 64. Parou no 64, né? Que é esse Primate aqui, mais ou menos na vibe daquele vídeo que eu mostrei pra vocês, né? De como que é o deck de Primate por aqui antes do Blue Eye chegar. Que usa o dragão, no caso é o Alan Shadowed Dragon, e o Duston, White Duston, né? Porque ele é Light Fiend e você acaba fazendo Fiendsmith. E aí ele tem aquela teoria toda, né? De cartas que são boas contra Fiendsmith, o Lubellion que pega o Rebranded que ajuda em grind, em jogo de Fiendsmith, Mirror de Fiendsmith, porque aqui é Fiendsmith, né, e tal. E o Primate, que também é uma engrenagem de grind, de interação e tal, mas que mesmo assim o cara acabou se fudendo, né? Parece ter menos hand trap, porque tem 12, né? Tem 12 hand traps, que é o Charm, o Ash, o Veil e o Nibiru, mas os bichos aqui também são hand traps, né? Então acaba que tem uma tônica, uma dinâmica diferente. É um deck interessante, mas simplesmente não tanca, né, cara? Simplesmente não tancou o Razor por aí. E, cara, é isso aí. Você acha que o jogo tá uma merda por estar desse jeito aqui? A não ser que não tenha banlist, isso não vai mudar, tá? A não ser que não tenha banlist. E na verdade, o Malice vai ficar mais forte. Como eu comentei com vocês lá no OCG, esses decks que tinham caído, o Razor sofrido hits em banlist, acabou voltando a subir, e o Malice, que não sofreu hits em banlist, na verdade tiraram o sarcófago e depois voltaram, ele ainda teve o plus de receber novos Ignista, que chegam em Alliance Insight coleção de maio pra gente, e recebeu uma nova carta, e as cartas novas de Malice são muito melhores do que as cartas novas de Razor, saca? Então o Malice ainda tem o potencial de ficar melhor lá na frente, não sei se vai acontecer alguma banlist com ele, com o Razor ou Fiendsmith certamente vai acontecer alguma coisa, mas isso ainda vai levar pelo menos 1 ou 2 meses pra poder ter uma nova banlist, tá? E o formato teoricamente não vai mudar, apesar de que a dinâmica de jogo não tá tão ruim, mas eu entendo que na visão de quem tá vendo a parada, simplesmente ver um monte de Razor e Malice deve encher um pouco o saco, mas é assim que o formato tá, viu galera? É basicamente isso, valeu, falou e até mais!